Fala galera, seja bem-vindo ao ArenaCast, um podcast essencial na sua vida, porque a gente está na temporada essencial. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar vários pastores que estão na luta, estão no ministério, na missão desde 2003, e eles vão falar principalmente sobre o Arena Raiz, o Arena que não existia frescura, não existia mimimi, não estou falando que existe hoje, mas talvez você possa identificar muitas falhas no seu caráter, muitas falhas no seu ministério através desse podcast. Então se você não quer perder, vem comigo. Prazer, eu sou o Daniel Juan e eu estou aqui para te levar para uma série de conteúdos que pode e vai mudar a sua vida. Amém? Então eu te espero lá. Roda a vinheta. Gostou? Seja bem-vindo a mais um ArenaCast e hoje estamos com uma convidada mais que especial, uma mulher de Deus, advogada, uma mulher que veio de São Paulo, está há anos na Nossa Terra, já trocou minhas fraldas, já me carregou no colo, já deu bronca em mim. Estamos aqui com a mãe do JP, a pastora Úrsula, palmas para ela. Pastora, seja muito bem-vinda a esse programa maravilhoso que é justamente pegar a sua sabedoria e fazer você pregar para essa geração nova aí. Que responsabilidade, né? Obrigada. Sim. Gente, é verdade, viu? Esse daqui aprontou muito na igreja, tá? Onde ficava, Daniel, pelo amor de Deus, você vai se quebrar inteiro. Exatamente. Muita gente Peguei fala no isso. colo. Muita gente fala isso. Mas isso é saúde. Isso é energia. Isso é vontade. Tem umas histórias sobre isso. Mas hoje eu quero que você comece contando um pouco da sua história, um pouco da sua conversão, da sua trajetória, como você chegou aqui, enfim. Então, muitos anos, né? Vou tentar dar uma resumida. Eu me converti com 12 anos, eu vim de uma família doidinha, como é que eu posso dizer? Muito eclética, pronto, acho que é a melhor palavra. Minha mãe era cartomante, meu pai era do Vale do Amanhecer, minha avó acreditava em Rajinder, um deus da Índia. Então eu tenho de tudo na minha família, bem gente. eclético. Menos crente, entendeu? Sim. Tem uma parte católica. E aí, como eu cresci nessa diversidade religiosa, acontecia também uma confusão espiritual, né? Sim. Dentro de casa. E eu era muito nova e eu sentia muito medo. Eu sentia alguém nas minhas costas, 24 horas. Eu sentia muito. Hoje eu entendo que era opressão. Aí um dia me fizeram um convite para uma célula de criança. Eu conheci a Sara com 12 anos, mas eu não podia ir para a igreja antes disso. Minha mãe nunca me levaria para a igreja antes disso. Quando ela descobriu que eu era crente, gente, ela fez um escândalo. Meu Deus, que castigo! Não acredito que eu tenho uma filha crente. Você fala para todo mundo que você é evangélica, que é mais bonitinho. Era assim, entendeu? E aí eu fui para essa célula infantil, ali eu orei pelo meu pai. Meu pai era alcoólatra, enfim, orei pela conversão dele lá em São Paulo. Meu pai morava em Brasília. E aí meu pai se converteu através da Sara Nossa Terra em Brasília. Que bênção. E aí, passando as férias com ele aqui, aí eu conheci a Sara. Eu nunca tinha pisado numa igreja. Na verdade, eu não sabia de onde vinha Gênesis. Pedia para abrir Gênesis na Bíblia, eu não sabia de onde era. Porque eu não tive essa educação cristã. Sim. Eu não tive uma educação cristã, eu rezava para Rajinder toda noite. Entendeu? Um deus da Índia. Então, assim, eu não tinha uma educação cristã. Eu não rezava nem para Nossa Senhora, pra vocês terem, né? Pra dizer assim, não, pelo menos era a mãe de Jesus. Não. Sim. Era uma coisa totalmente diferente. Então, a minha conversão nasceu dessa confusão de religiões, assim, né? E pra mim, nenhuma delas me preenchia. Pelo contrário, eu via a vida da minha mãe e falava, meu Deus, que bagunça. Sim. A vida do meu pai também. Eu falava, eu não quero isso. Falta alguma coisa. Aquela falta. E aí conheci Jesus, conheci a Sara. A primeira vez que eu pisei na Sara Nossa Terra foi na sede. Legal. E foi aquela coisa de outro mundo. É como se eu visse, como se o mundo passasse em um minuto assim na minha frente. E eu me senti, eu não conhecia ninguém, Daniel, mas ali eu me senti em casa. Fui a primeira vez. Quem veio pela primeira vez? Fui. Até contei isso numa Arena Jovem.
Aí, vamos pegar seu nome, seu telefone. E quando eu fui, eu falei, por favor, eu moro em São Paulo. Tem Sara Nossa Terra em São Paulo? Tem, a gente vai achar, a gente vai dar um jeito. E eu fiquei assim uns 3 anos e ninguém me ligava. Sério? Isso Sério. foi quando, mais ou menos? Que ano? Então, acho que quando eu tinha dos 8 aos 8, 9, 10, não, dos 9 anos aos 12. Entendi. Ninguém me ligava, ninguém. Todo culto eu ia lá. Se eu ficava um mês de férias na casa do meu pai, eu ficava um mês, todo culto indo lá na frente, porque eu precisava daquilo. Sim. E aí foi muito louco que um dia eu falei assim: quem é o líder daqui? Eu não conhecia a igreja, não conhecia ninguém. Chama o bispo aí pra mim. Não, eu fiz isso. Fez isso? Foi uma piada. Não, eu fiz isso. Aí uma moça falou assim, escuta aqui, quem é o líder desse lugar? Quero conversar com essa pessoa. Aí, então, o pastor Geraldo era líder do Espaço Alternativo, que virou Arena Jovem, e agora é a Bispa Lúcia. Ela vai estar no culto hoje? Vai. Chama o gerente pra mim. Tipo isso. Gente, aí eu tinha 12 anos, tinha acabado, eu faço aniversário em julho, era minhas férias de julho, então eu tava ali entre 11 e 12 anos. Chegou, ela pregou, a Bispa Lúcia, né? Aquela pregação. E eu não fui lá na frente pra anotarem meu nome, fui até a Bispa Lúcia. Direto na fonte. Direto na fonte. Certo. E eu, oi, bispa, tudo bom? E meu pai e meu irmão atrás de mim, desesperados. Tipo, meu Deus, ela é louca. Eu não tinha noção de nada, né? Eu só queria uma célula. E eu via meu pai indo pra célula, eu vi os líderes de célula, eu falava, eu quero ser líder de célula, eu quero ir. Na época era encontro com Deus, eu quero ir pro encontro com Deus. E ninguém me fala como é, e eu preciso disso tudo, e ninguém me chama. Aí, o que aconteceu? A Bispa Lúcia, ela me recebeu. E eu tinha 12 anos, ela não precisava me ouvir, ela não precisava nada disso. E ela parou e ela ficou meia hora me escutando. E ela me deu um abraço, que eu nunca esqueço daquele abraço. E ela pediu a agendinha dela, e vinha um pastor de 10 em 10 minutos. Tipo, meio que pra salvar a Bispa Lúcia, né? Olha, bispa, você tem... Todos os pastores estão lá embaixo esperando a reunião que a senhora marcou. Aí ela falava, só um minutinho que eu estou conversando com a Úrsula. Cara... Moral, né? Eu não entendi. Eu falava, gente, que cara chato. Quem é esse cara aqui? Tinha nos atrapalhando. Tá me atrapalhando. Sem noção. Hoje, eu falo, olha o que ela fez por mim, né? Sim. E ela anotou meu nome e meu telefone na agenda dela e ela falou assim, você fica tranquilo que vão te ligar. Eu nem tinha voltado para São Paulo e no dia seguinte... Já te ligaram. Tinha recado na caixa postal. Na época a gente usava a caixa postal. Existia tá, isso? Gente? Explica o que é caixa postal para essa criançada. Pelo amor de Deus, né? Não, mentira. O pessoal sabe, né? Sabe, né? Só não usa, mas sabe. Manda um zap. Não tinha isso na época. E aí, isso foi 6 meses antes da transição do Bispo Hugo para Augusta. Era a igreja na Rua Augusta. A igreja de ônibus ficava a 2 horas da minha casa. Nossa. Ônibus e metrô, porque trânsito, a gente sabe como é complicado em São Paulo. E minha mãe fazia questão, já que você virou crente evangélica, eu te levo e te busco. Gente, ela ia xingando o caminho inteiro e me buscando. Ela parava na porta da Augusta e ela buzinava, atrapalhava o culto, ela gritava. Você tem noção? E eu ficava assim, ai gente, que coitada, né? Quem é essa tal de Úrsula aí que tá chamando? Enfim, foi muito assim, eu fui muito guerreira. Eu e meu irmão, nós somos muito guerreiros. A gente peitou uma cultura familiar, a gente peitou uma resistência. Porque se não te ligam, você vai insistir. Eu insisti para estar onde eu estou, eu insisti. E depois veio a liderança do Bispo Lucas, com o Bispo Hugo e, nossa, aí que eu fui entender o que era liderança mesmo. Enfim, esse foi meu início. Caramba, que história. Eu não sabia, não fazia ideia. Pra mim você tinha, sei lá, você era jovem, foi pra Augusta, se converteu. Que loucura essa história com a Bispa Lúcia. Eu tenho um carinho enorme pela Bispa porque eu me converti numa palavra dela. Eu falei isso nos vídeos atrás. Eu me converti numa palavra dela e foi algo assim, surreal. Eu não sei, ela provavelmente não sabe disso. Mas ela tava nas celebrações, ela pregou e, mano, mudou a minha vida, né? Ela tem essa unção. Essa unção maravilhosa. É a Bispa Lúcia, né? Amor, é uma frase que eu amo dela.
Pode falar, termina de falar. Que ela fala o seguinte, que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Verdade. Né? Então a Bispa Lúcia é uma grande mulher. Ela é. Você sabe que quando eu fui enviada pra sede agora, ela me parou. Gente, olha essa mulher. Brasil, para tudo. Ela falou assim, lembra quando você tinha 12 anos, você me parou? E você disse, porque depois de contar a minha história, Bispa, minha mãe é cartomante, eu preciso, me ajuda, eu preciso de uma célula. E eu falei, eu quero ser igual a senhora. E ela falou, lembra que você disse que queria ser uma bispa igual a mim? Agora eu tô te levando pra sede. Gente, eu tenho 29 anos. Cara. Eu tinha 12, ela lembrou. Ela, óbvio, né? Surreal, né? Surreal. Isso é... Nossa, eu penso assim, não, eu quero um dia no meu ministério ter história assim, sabe? De chegar um molecão assim, e ajudar essa pessoa até ela conquistar isso. Então, aproveitando essa brecha, o propósito desse podcast é juntar a minha geração para extrair informação da sua geração. Então eu quero te fazer uma pergunta. Ai, me senti velha, Daniel. Não, é uma geração diferente. Mas eu acredito que essa pergunta eu tô fazendo aqui para quase todos os pastores e bispos. E eu tava até comentando com o Formiga e ele falou, não, cada pastor, cada bispo responde algo diferente. Então eu vou te fazer a pergunta que é a seguinte. O que você espera da minha geração no sentido de que na sua geração vocês tinham uma característica X. Na minha geração você não vê essa característica e você esperava disso. Sério que eu posso falar? Pode falar. Rasgado? Rasgado. É que tinha que ver a Bispa Lu aqui. Rasgou, assim, ó, deu um tapa quase na minha cara aí. Então, a nossa geração é uma geração que lutou muito. Eu fiquei sem professor no Instituto, na transição de liderança. Eu fiquei sem professor no IV. Era escola de líderes. Eu fiquei 6 meses sem professor. E eu ia todos os dias para aula. Esperando alguém me dar aula e não tinha professor. Caraca. Eu lutei para estar numa célula. Não me ligaram e eu quis estar aqui. E eu acho que essa é uma marca da nossa geração. A gente não tinha condições nenhuma. Era tudo novo. O evangelho... Óbvio. O Bispo Rodovalho falou isso no Descende, né? Quando ele falou... Cara, em São Paulo não tinha crente assim como a gente vê hoje. Você falar que você era crente é como se fosse um ET. Sim. Você vai para uma igreja evangélica, a referência eram igrejas muito tradicionais. A gente quebrou essa... A gente assim, eu falo que foi os bispos, né? Mas a gente junto, a gente quebrou essa barreira. A gente, hoje, se a igreja é acessível, a igreja cristã, a igreja evangélica é acessível, é por causa dessa geração. A gente não tinha vergonha de falar que a gente era crente. Eu passei minha adolescência na igreja. Eu me converti com 12 anos e eu passei a fase mais difícil na igreja. Eu casei virgem. Entendeu? Hoje, a geração de hoje é uma geração permissiva, é uma geração que não valoriza os nossos... É que toda vez que fala uma coisa aqui, ó, eu tenho que pegar a plaquinha e fazer assim, ó. É uma geração mimizenta, Dani, não leva pro pessoal, tá? Não, pode ficar em paz que eu já recebi tanto soco aqui. É uma geração mimizenta, tudo que você fala é uma ofensa. Sim. E é como se, às vezes, você tem que aliviar muito o que a Bíblia diz, porque é uma ofensa. Ressignificar a palavra de Deus. Tem que falar mais bonitinho. Jesus, ele não falava tão... Ele falava em parábolas, mas no final ele era direto e reto, entendeu? Raça de víboras. Tinha essas coisas. E hoje, se você faz isso, tudo a gente perde. Tudo, meu Deus, mas eu vou perder. Sabe, às vezes eu penso assim... Jesus é tão precioso. Eu não posso ficar mendigando Jesus. Mas assim, a gente precisou se adequar. Que palavra, calma aí. Calma aí. Que palavra. Não, de cara, vai. Pode continuar, pode. Eu quero ver essa plaquinha. Eu vou levar depois pra casa, eu adorei. Eu vou roubar, tá? Desculpa, não pode roubar, gente, mas vou pegar emprestado, sem data de devolução. Exato. E o que acontece? Essa geração, ela te dá uma agenda de como ela pode se disponibilizar para o evangelho. É uma geração que tem medo da própria reputação. Nossa geração não tinha medo. A gente arriscou nossa reputação. Na escola eu era a crentinha, eu era não sei o quê. Hoje é uma geração que tem medo de se expor. E a gente não tinha isso, pelo contrário, a gente queria propagar o evangelho. Não tinha essa... Hoje nós temos muita questão do crescimento das células de tudo.
Mas, Daniel, eu nunca me liguei para uma meta. Porque pregar era tão automático, faz parte da minha essência de quem eu sou, que as minhas metas eram todas estraçalhadas. Tipo, eu ria, meu líder me dava meta de 3 células, eu abri 16. Porque eu não parava, eu não vou parar, entendeu? Porque eu vou fazer isso. Eu não. E assim, a gente veio... Aleluia. Tem várias aqui, você não tá entendendo aqui, uma variedade. E assim, a gente veio dessa gana, entendeu? Sim. Ninguém perguntava, pra eu ir servir na igreja, ficar o dia inteiro, vai ter lanche? Que tem que dar um lanche. Não, a gente tá ali pra servir. Entendeu? Eu vou pegar da minha casa, eu vou fazer um lanche, que isso, vou exigir. Então, hoje, a geração de hoje é uma geração mais exigente, é uma geração extremamente crítica, mas não se envolve muito. Então, senta numa arena, a palavra de hoje foi muito chata. Hoje é transmissão, a transmissão tá ruim. Entendeu? O louvor não tá legal. Mas, pronto, a gente começou agora com uma nova geração de bandas. Os meninos são estraçalhados. Mas ninguém começa sabendo, gente. Exato. A minha primeira pregação, eu preguei mascando chiclete numa revisão de vidas. Foi horrível. E engasgou no meio. Não, era 30 minutos e eu preguei tudo em 10. E eu falei, graças a Deus, que é bom que o Bispo Lucas, ele era pastor na época. Eu falei, é bom que ele nunca mais vai me chamar pra pregar. E ele me botou pra pregar em toda revisão, a mesma palavra, Bíblia, até eu destravar. Entendeu? E assim, hoje você tem que se preocupar porque, enfim, as pessoas são muito críticas, mas não vivem nada, não ficam lá de 8 até a noite, mas elas querem dizer pra você o que saiu de errado. Sim. E não querem se envolver. Então, não é um problema criticar, a gente, né? A crítica, ela nos aprimora. Sim. Mas você ouvir crítica de quem não quer se envolver, parece piada. Soa uma grande piada, entendeu? Forte. Calma aí, outro papo agora. Pode falar. Opa. É que eu quero ver a plaquinha. É pra aplaudir de pé, igreja. Tá escrito isso. Glória. Aleluia. É Brasil, pra aplaudir de pé, Brasil. Mas a gente enfrenta essa dificuldade, entendeu? E às vezes também eu tive que conquistar o meu espaço pra eu merecer ser ouvida. Entendeu? Hoje, por quê? Por que eu tenho que falar e todo mundo tem que me ouvir? Não é assim. Eu tenho que ter uma história, eu tenho que conquistar esse meu espaço. Hoje em dia, não, as pessoas querem tudo muito fácil. Hoje em dia, se as pessoas fossem treinadas como nós fomos, e é por isso que nós estamos aqui, elas vão dizer que o líder tá sendo abusivo. Acho que hoje essa é a frase, né? Sim. Existem situações extremas, óbvio, que foram até tratadas em várias lives, que não podem acontecer e que, por exemplo, nunca aconteceram comigo, mas o meu líder me chamar ali na chincha, exigir algumas coisas de mim, se eu faço isso às vezes com uma nova geração, tipo, vai chorar pra mãe, entendeu? Saquei. Ou pro seu líder, né? Chora pro líder de cima, fala, olha o que tá acontecendo. Chega e-mail. Não, isso é muito... Eu concordo muito com isso. Fazendo parte dessa geração, eu vejo que existe muito isso. E o que você falou, que eu achei mais importante, foi quando você falou que a minha geração é muito permissiva. Uma geração onde Jesus só fala do amor. E é uma coisa que meu pastor, ele sempre fala, que a primeira palavra de Jesus foi: se arrepende, porque é chegado o reino de Deus e a sua justiça. Jesus podia ter falado sobre o amor, podia ter falado sobre o que ele vai morrer por você, que ele te aceita como você é, que ele te ama ao invés de seus... Tipo assim, independente do que você já fez. Mas não, ele falou assim, se arrepende, que é chegado o reino de Deus e sua justiça. Então eu acho que isso é uma coisa que muitas igrejas modernas... A Sara Nossa Terra é uma igreja moderna, mas muitas igrejas modernas têm medo de falar sobre o inferno, têm medo de falar sobre o pecado, têm medo porque não quer perder o jovem. E isso que eu acho bizarro, cara. E aí é onde a gente deixa de pregar a Bíblia e aí a gente tem que virar um coach. Exato. Não dá pra ser coach. Eu tenho meu culto de quinta-feira, vocês estão convidados na sede pra aproveitar, né, esse espaço maravilhoso. Eu não sabia, quinta-feira a gente tava aqui, não tava? Em gravação, produção, pode falar, produção, aqui é tudo assim, ao vivo.
Então, quinta é nosso culto conexão tipo, a gente tem um púlpito, né, pra ministrar toda quinta-feira. Um dia eu falei, eu vim aqui pra pregar a Bíblia. Se a Bíblia te incomoda, é porque você precisa mudar, não é porque a Bíblia não tem que ser pregada, entendeu? Aleluia. Essas plaquinhas. E assim, hoje a gente... então, eu ia pra minha escola com uma Bíblia. E as pessoas riam de mim, eu falava, por que você tá rindo de mim? E aí, irmão, quer sair na mão? Paulistano, mano, tá rindo de mim por quê? Sou crente mesmo, entendeu? Sim. E você vai se converter ainda vai me pedir desculpa. A gente era ousado. Hoje, assim, não, mas calma, não é bem assim. Tem muita também a questão da música do mundo. A Sara é uma igreja atual, ela é uma igreja nova, mas é uma igreja que não negocia princípios. Daniel, eu casei com 18 anos, virgem. Meu sonho é casar com 20 anos, eu tenho 19. Me convida, tá? Óbvio, né? E, tipo assim, isso, hoje em dia, não, pra quê? Sabe? Não, eu segui a palavra. E 11 anos de casada, João Pedro vai nascer, tá aqui na barriga já, eu colho frutos disso, mas existem igrejas que não pregam mais sobre isso, porque, se eu falar sobre isso eu vou perder. Você vai perder a sua salvação, porque Jesus vai chegar diante de você e vai falar que ele não te conhece. Que isso, aleluia. Tá, glória. Eu recebo. Eita, fala. Aquelas igrejas que falam... Mas isso aí, eu acho isso incrível, eu acho até engraçado. Eu acho muito engraçado. Verdade, gente. Minha irmã, ela tinha uma amiga que ela tinha um namorado, e aí ela chegou pra minha irmã e falou assim, eu tô num jejum muito pesado. Aí, que bom, irmã. Do que? Eu falei, tô sem fazer sexo com meu namorado. Isso é jejum? Eu falei, que isso, cara? É sério isso? Aí eu fiquei espantado, porque tem igreja que vive um evangelho completamente diferente, cara. É sinistro. É meio uma good vibes, né? Eu sou da paz, eu sou do amor. E são as igrejas mais lotadas, Cristo. Né? São as igrejas mais lotadas. São. Mas na hora de ir pro céu serão as mais... onde tem menos gente entrando no céu. E essa é a questão. Eu quero agradar quem? Exato. Eu não vou ser ignorante, eu não vou colocar Jesus goela abaixo. Mas eu nunca vou deixar de falar o que precisa ser dito. Se um discípulo meu me perguntar, eu vou falar a palavra. Eu vou falar o que está na palavra de Deus. Sim. Se vai agradar, se não vai, aí é com ele. Aí é onde eu preciso ensinar o meu discípulo a ter relacionamento com Deus, para que o que eu fale para ele se torne uma revelação dos céus na vida dele. Amém. Porque ele também não vai fazer porque eu tô falando. Sim. A geração de antes, sim, era mais obediente. A geração de hoje, se Deus falar comigo, eu vou fazer. É tudo opiniões. Um milhão de opiniões, que é opinar em tudo. Eu não acho isso ruim, eu só acho que o jovem tem que aprender a respeitar quem chegou antes dele. Isso aí é importante. Isso meu pai fala muito, muito, muito. Eu escuto isso desde que eu sou criança. De honrar quem é mais velho do que eu. É verdade. Honrar quem é mais velho do que eu. Uma coisa que eu acho interessante é que, antigamente, meu pai falando pra mim, que se chegava algum adulto em alguma sala e não tinha lugar e você estava sentado, você era a primeira pessoa a levantar. Sua mãe não precisava te pedir. Hoje você vê criança no tablet, assim, chega o vô, chega a avó, e a mãe tem que implorar pra criança sair do lugar, pra dar lugar pro vô, pra avó. Eu já vi isso acontecer nos meus olhos, eu quase dei um chute na cabeça da criança. Muito. Menino, que é isso? Sai daí! Isso é coisa absurda. Mas isso é culpa dos pais, né? Eu hoje, nesse novo momento da minha vida, eu e o pastor Diego, né? A gente chama ele de Diego, que é meu marido, fala sério, não vou ficar chamando de pastor. Mas assim, a gente ora muito para que a gente tenha essa sabedoria. E que na minha casa tem uma cultura mesmo de respeito, entendeu? Onde a criança, ela não é a rainha da casa ou a rainha do ambiente. Ela é a família, óbvio, mas existem pessoas que vieram antes. E com discípulo é assim também. A gente precisa aprender a respeitar. Eu nunca esqueço, algumas pessoas... Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito mesmo. Mas se eu vejo alguém, por exemplo, aconteceu já com o irmão de discipulado meu, e eu vejo uma pessoa chamando ele pelo nome, eu falo, respeita, ele é um pastor. Chamar de pastor.
por quê? Mas o nome não é tal? Eu falei assim, mas se você tira o título dele, você está se diminuindo. Você está tirando a autoridade dele, como ele é sua autoridade, você também está se diminuindo. Reconhece. Sabe o quanto ele ralou para ser pastor? Reconhece. Então, assim, são algumas coisas Sim. que a geração de hoje não. Ela quer ter essa liberdade e não tem. Vai ralar. Por isso que eu acho que hoje é mais difícil ser pastor, não é? Antigamente a meta de pastor era uma. Hoje em dia é diferente, porque... Então, depende. Porque hoje em dia o evangelho ele está mais acessível. Ninguém te nega uma oração, antigamente negava. Então, por mais que a meta fosse menor, quem tinha 3 células era rei. Sim. Entendeu? Por quê? Porque era difícil você multiplicar. Para as pessoas entenderem essa visão em célula, você não vai lembrar, mas quem é da nossa época sabe, a gente falavam que o encontro com Deus, na época se chamava encontro com Deus, era uma lavagem cerebral, que a visão em célula era uma seita. Então a gente tinha essas questões para lidar também. Então não era fácil, nós não éramos facilmente recebidos. Por isso que é uma geração guerreira. Sim. Porque a gente foi conquistando o nosso espaço. Então hoje se tem essa facilidade de pregar, das pessoas te receberem, enfim, foi porque alguém brigou antes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é bem engraçado, que é do Naruto essa frase, que é: sabedoria, hein? Tempos difíceis geram ninjas fortes. Ninjas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram crises e crises geram tempos difíceis que geram ninjas fortes, enfim. Aí entra nesse ciclo, né? E isso aí é muito interessante, porque é muito real, velho. Porque muito real. Você vê pessoas que lutaram e aí conquistou. E hoje, o que a gente vive hoje, espiritualmente, principalmente no Brasil, porque o Brasil tá vivendo uma onda de avivamento, a gente pode se dizer assim, uma onda de avivamento. E a gente vê que lá atrás, o Bispo Rodovalho com um bigodão chorando num estádio gigante, falando que precisava de pessoas sérias, cristãos sérios em Deus. E você vê hoje, por exemplo, o Descende com um estádio lotado, enfim, etc. Sim, as nossas celebrações. Vê 7 estados. Isso que eu acho muito, muito irado. Isso o pessoal, o Descende foi um evento muito grande, mas a Sara Nossa Terra vem tendo esses eventos anualmente, tendo diversos resultados. Aqui em Brasília, quantas pessoas? Então, como dividiu, eu acho que aqui a gente chega que é umas 10 mil, eu não sei te dizer, porque dividiram os estados, né? Sim. Mas, por exemplo, numa conferência são 15 mil pessoas. 15 mil pessoas só em Brasília. Presenciais. Só em Brasília. Fora online. Só em Brasília, e são pessoas de Brasília, não são outras igrejas. Não são outras igrejas. Só Sara Nossa Terra, entendeu? Então, assim, eu creio nessa onda de avivamento, mas eu creio que nós precisamos também tomar cuidado. E foi o que o Bispo Rodovalho falou, inclusive, numa reunião dessa. Para onde vocês estão levando o evangelho? Nas danças, nos cânticos? Vai morrer aí? Pesado, nós precisamos formar uma geração de caráter cristão. Todas as mesmo tempo que assim. E é pro Bispo Rodovalho essa. Sensacional. Isso aqui eu acho isso fundamental para o jovem. Eu acho que foi o Fernandinho que fez uma música falando, ou uma ministração no meio da música, que ele falou assim, não adianta pular e dançar se você não tá pregando. E eu acho isso fundamental, porque eu vejo muitas igrejas que pega um culto e fica 3 horas adorando a Deus, ministrando. Realmente Deus vai, a presença de Deus está lá. Mas há tempo para tudo, né? Há tempo pra gente aprender, para ouvir a palavra, para ser discipulado. E eu acho que isso falta muito no jovem, desse anseio de querer. Meu pai, ele fala que quando ele se converteu, ele lia, 20, 30 capítulos da Bíblia por dia. Ele terminou de ler a Bíblia em 6 meses. Tem gente que está convertida há 4 anos e nunca leu a Bíblia. Sério isso. E isso assim, é bizarro você pensar. E eu vejo isso porque uma coisa que meu pai me ensinou, que o maior segredo de um homem de Deus é a intimidade que ele tem com Deus. Perfeito. E eu peguei isso pra mim, eu falei, não, é verdade, eu preciso de intimidade com Deus. Porque não é meu líder que vai me levar pro céu.
Não é a minha igreja que vai me levar pro céu. Porque no céu não tem fachada. Não existe o céu da Sala Nossa Terra, da Assembleia, da Universal, da Lagoinha. Existe o céu do reino de Deus. E se a gente não tiver intimidade com Deus, não existe isso. E Daniel, eu não sei nem como é que tá nosso tempo, mas você vai me direcionando aí. Mas na minha raiz de liderança, minha e do Diego, é o Bispo Hugo. Nós ficamos 4 anos em São Paulo com o Bispo Hugo. E todo domingo ministrando, enfim. E isso é perfeito. Hoje, se você me perguntar o que eu mais prego, o que mais meu marido prega, é leia a Bíblia. Né? E ore. É isso. Porque não adianta. Sim. Eu não vou estar para sempre na vida da pessoa e eu não sou Deus. Entendeu? E olha que forte isso. Às vezes a gente tem muito como meu discípulo. É meu, é propriedade minha, mas é de Jesus, é do reino de Deus. Perfeito. E você foi liderado pelo Bispo Lucas, pela Bispa Priscila, pelos meus pais, mas passou quantos anos? 18 anos e você ainda tá aqui. Sim. Há quanto tempo você não viu meu pai? Há uns meses, né? Não, ele veio pregar na sede. Ele veio pregar na sede. A gente levou ele pra jantar. Pra tua saudade. Mas há quantos anos ele não te lidera? Anos, e você tá aqui, perfeito. pastora coordenadora do Arena Jovem, uma mulher de Deus. E nunca esqueci. E é uma coisa importante, a gente precisa ter gratidão por todo mundo que passou nas nossas vidas. E o Bispo Lucas, ele nunca, mesmo que hoje ele não seja mais discípulo do Bispo Hugo, toda a oportunidade que ele tem, ele agradece, ele deixa claro que você ainda continua sendo meu líder porque, né, como é que é, genro, enfim, toda vez que eu posso, eu roubo um pouquinho da sua sabedoria. E é isso, entendeu? O jovem de hoje não, ele não tá nem aí. Honrar. Não é todo mundo, tá, gente? Sim. Mas vamos dizer assim... A maioria. A maioria. E essa palavra vai muito para quem já tá na igreja, né? Porque às vezes o novo convertido acabou de chegar nesse mundo. Então, se você tá aqui escutando o que a gente tá falando aqui, você fala, não, mas eu sou líder. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, para minha geração. Então, pra gente finalizar esse momento, quero que você dê uma palavra de motivação para a pessoa que tá na caminhada, que já tá há um tempo na igreja e quer chegar onde você chegou. Vou te dar uma motivação. Seja obediente. Forte. Não ache que as pessoas que te criticam ou que as pessoas que te lideram, eles têm alguma coisa contra você. Porque tem muitas pessoas que acham que meu líder não gosta de mim. Nesse tempo online, eu fiz uma série de lives sobre relacionamentos, enfim. E muitas pessoas me procuraram no pessoal e eram frases assim que eu falei, meu Deus, na minha época não tinha isso não. Mas assim, entenda que seu líder, ele é a pessoa que mais te quer bem. Outra coisa, leia a Bíblia, tenha relacionamento com Deus. Amém. Porque quando você tem relacionamento com Deus, Deus, ele te revela. Quando Deus te revela alguma coisa, você não consegue continuar o mesmo. Você deixa... Gente, ninguém me proibiu de ouvir música do mundo. Um dia, lendo a palavra, Deus me revelou isso. E eu nunca mais ouvi música do mundo. Meu líder não faz um confere para saber se eu tô ouvindo música do mundo ou não. Eu não escuto mais porque Deus me revelou isso. Então, você não tem que viver uma cartilha de leis, né? Você tem que viver de entendimento. E esse entendimento vem através da palavra. Busque a Deus. E outra, não ache que você é melhor do que ninguém porque você ora mais. Tem gente que tem essa coisa, né? Eu oro mais que você, eu sei mais do que você. Não, porque se você ora de verdade, você aprende a ser humilde. Eu acho que... O que mais que eu poderia falar? Nossa, isso aqui já foi muito bom, umas frases de efeito muito maravilhosas. Que bom. Vai ter o de título de vídeo. Mas amém, pastor, eu tô muito grato. Como eu falo, isso aqui tá sendo uma experiência única para mim, eu tô aprendendo muito. E eu quero te agradecer pela sua presença aqui, te agradecer por todas as palavras que você deu pra galera, pra mim. E muito obrigado por estar aqui, é um prazer meu. Eu que agradeço a oportunidade, por terem lembrado. Temos muitas pérolas na Sara Nossa Terra, gente, muitas pérolas. E eu fico muito honrada de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da história. Enfim, e Daniel, tá? Vou fazer o convite aqui para depois dizer que eu não faço mais. Próxima vez que você vier para Brasília, me avise, porque nós queremos que você ministre na sede, viu? A sede quer ter você lá, tá? Eu recebo. Me chama a sede, eu nunca cantei na sede. Pois é, me né? Se tivesse me avisado, a gente já teria marcado. Aleluia. Então,
Um beijo, muito obrigado a você que assistiu até agora. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e abraço. Você acabou de assistir o ArenaCast e eu quero fazer um convite agora para você assistir outros. Você pode maratonar esse conteúdo que você só encontra aqui. Então, clica aqui, ou aqui, ou aqui. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. 3 vídeos diferentes para você assistir. Também se inscreve no canal, curta, compartilha, ativa o sininho. Você não vai se arrepender. E é isso. Um beijo, um abraço e te encontro no próximo vídeo.